bem com vocês? Professor Ricélio Costa com a disciplina de Matemática. No hashtag Estudo em Casa para o 9º ano, nós vamos falar da adição algébrica com radicais. Então a gente vai falar aqui de adição e subtração, que é quando temos radicais semelhantes em uma adição algébrica, podendo reduzi-los a um único radical, somando-se os fatores externos desses radicais. Então, para a gente entender melhor, a gente traz alguns exemplos. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho 2 raiz quinta de 3, mais 3 raiz quinta de 3, menos 2 raiz quinta de 3. Então, quando eu for resolver, vocês dêem uma olhadinha no radical e observe que esses termos estão semelhantes. Ó. Raiz quinta de 3. Esse termo é semelhante. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão resolver os números que estão à frente do radical. Ó. Abre um parêntese, aí vocês vão colocar o 2 mais 3 menos 2. Fecha o parêntese que vai multiplicar esse termo que estava semelhante, que estava coincidindo, ó, raiz quinta de 3. Então, resolve os números, que são os fatores externos. 2 mais 3 dá 5, 5 menos 2, 3. E repete o raiz quinta de 3. Então, é como se vocês fizessem até direto se quisesse. Soma o 2 com 3, que dá 5, menos 2, 3. E repete a raiz quinta de 3. Vamos ver esse outro exemplo. 4 raiz quadrada de 2, menos 2 raiz quadrada de 2, mais 3 raiz quadrada de 5, menos 6 raiz quadrada de 5. Se vocês observarem, eu tenho aqui radicais semelhantes, mas não são todos. Eles estão semelhantes em partes. Ó. Raiz 2, raiz 2, raiz de 5, raiz de 5. O que é que você faz? Você faz o seguinte, você junta os que têm o mesmo termo, esse termo semelhante. Eu tenho aqui raiz de 2 e raiz de 2, então você abre o parêntese, coloca o 4, o menos 2, fecha o parêntese e repete o raiz de 2, que são os dois termos que têm raiz quadrada de 2. Coloco o sinal aqui de mais, que é esse aqui, e observe que eu tenho raiz quadrada de 5, são 2 também. Então, você abre o parêntese, coloca o 3, menos 6, que são os números externos, e repete o raiz de 5. E vai resolvendo esses números externos. Ó. 4 menos 2 deu 2, repete o raiz de 2. E o 3 menos 6, pela regra de sinal, subtrai e coloca o sinal do maior. 3 menos 6 dá menos 3 e repete o raiz de 5. Pronto, o que é que diz aqui? Não pode ser mais reduzida. Por quê? Porque eu não posso subtrair os números externos quando o seu radical está com o radicando diferente. Ó. Então, a resposta final é essa aqui. Então, vamos aqui para mais exemplos. Os radicais são semelhantes. Para adicionar ou subtrair radicais semelhantes, procedemos como na redução de termos semelhantes de uma soma algébrica. Então, olha o exemplo novamente. Eu tenho aqui no radical, você olha logo para o radical. Eu tenho raiz quadrada de 2. Pronto. Então, são semelhantes. Então, abro o parêntese, coloco 5 mais 3 no parêntese e repete o raiz de 2. 5 mais 3 dá 8 e repete o raiz de 2. Olha esse exemplo B. 6 raiz cúbica de 5 menos 2 raiz cúbica de 5. Olha o raiz cúbica de 5, que é o termo semelhante, que são os radicais. Então, você pega os números externos. 6 menos 2 no parêntese, repete a raiz cúbica de 5, que vai até a resposta. Subtrai os números externos. 6 menos 2 deu 4. E raiz cúbica de 5. Tá certo? Aqui, ó, observe que eu tenho em cada termo um radical com a base 7, ó, radicando 7. Então, o que é que você faz? Abre o parêntese, coloca o 2, menos 6. Não tem número. Ah, mas vale 1. O número externo aqui da raiz quadrada de 7 é 1. Então, subtrai 2 menos 6, vai dar menos 4. Menos 4 mais 1 vai dar menos 3. E repete o raiz de 7. Então, a regrinha básica e simples de responder. Tá aqui um exemplo final, para a gente concluir aqui esse raciocínio desta aula. Então, eu tenho 3 raiz quadrada de 2, mais 5 raiz quadrada de 2, menos 4 raiz quadrada de 2. Olha pela cor.
eu tenho um radical semelhante. Pego os números externos, nós chamamos esses números de números externos. Abre o parêntese, traz o 3, o mais 5 e o menos 4 e repete o radical semelhante, que é o raiz de 2. 3 mais 5 dá 8, 8 menos 4, 4. Está aqui o número externo e repete a raiz de 2. Está respondida a questão. Então, vocês vão fazer uma atividade para fixar essa aula de hoje. Então, na primeira questão, eu trago um exemplo. Vou repetir aqui, explicar o exemplo, para vocês fazerem o item A e o item B. Tá certo? Do jeito que é o exemplo, vocês vão responder o item A e o item B. Tendo cuidado, tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho 18 raiz quarta de 5, mais 5 raiz quarta de 5, mais 3 raiz quarta de 5, menos 10 raiz quarta de 5. O que é que vocês têm que perceber? O radical semelhante, ó, raiz quarta de 5. Pronto. Isso vai acontecer em toda a atividade. Então, você abre o parêntese e coloca os números externos. Ó, 18 mais 5 mais 3 e menos 10. Fecha o parêntese e repete o radical semelhante. Vamos resolver o que está no parêntese. 18 mais 5 dá 23. 23 mais 3 dá 26. 26 menos 10, 16. E repete raiz quarta de 5. Vai fazer a mesma coisa no item A e no item B. Na segunda questão, resolva as adições algébricas, resolvendo cada radical isoladamente, depois fazendo as suas operações. Faça a fatoração se for o caso. Então, aqui vai mexer um pouco com outros tipos de raiz que não é a quadrada. Aqui eu tenho a raiz quarta de 256, menos a raiz cúbica de 125. Professor, como é que eu vou resolver? Você pega o 256 e fatora como se fosse o MMC. Então, você vai buscar um número que ele vai ser repetido até chegar ao final, que é aquele número 1. Então, se você fatorar o 256, vocês vão encontrar isso aqui, ó. Raiz quarta de 256 vai ser a raiz quarta de 4 elevado a 4, ou seja, é o 4 multiplicado 4 vezes, que dá 256. Então, você coloca 4 com expoente 4. Cancela a raiz quarta pelo expoente 4, vai ficar o 4. Raiz cúbica de 125, fatorando, vai dar 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 5 elevado a 3. O 5 3 vezes dá 125. Então, você traz raiz cúbica de 5 elevado a 3, que foi o número fatorado, que vai dar exato, ó, já trago de propósito para dar certo. Então, a raiz cúbica você cancela, com expoente 3 vai sobrar o 5. Então, vai ficar só o 4 menos o 5, que vai dar igual a menos 1. Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão fatorar o 81, vão encontrar um número que vai se repetir tantas vezes. Nesse caso, gente, ele vai repetir 4 vezes esse número, para você cancelar a raiz quarta com expoente 4. Só que você vai descobrir que número é esse, que multiplicado 4 vezes vai dar 81. Aqui vocês vão fazer a raiz cúbica de 8. Qual é o número que vai se multiplicar 3 vezes, que vai dar 8. Que aqui vai dar um número elevado a 3, que vocês vão cancelar a raiz cúbica pelo 3, do jeito do exemplo. Aí o que vai ficar esse número fatorado é que vocês vão somar. A mesma coisa aqui, ó, raiz quadrada de 25, que aqui não é um 2. Então, qual é o número que multiplicado 2 vezes pelo mesmo número dá 25? Vai ser esse número elevado a 2, para cancelar. E raiz quinta de 32 vai ter um número como base que vai se repetir 5 vezes para ficar esse número elevado a 5, para cancelar. E aí você vai somar. Se vocês fatorarem, vocês vão conseguir. E a terceira questão, você já tem experiência com esse tipo de situação, vocês vão calcular as raízes quadradas conforme as adições algébricas. Como assim, professor? Vocês vão resolver as raízes quadradas isoladamente. Raiz quadrada de 4, 2. Mais raiz quadrada de 144, 12. Menos raiz quadrada de 100, 10. Então, aí pega os números e vai fazer as operações. 2 mais 12 dá 14, que 14 menos 10 dá 4. Então, vocês vão fazer no item A e no item B. Resolver as raízes quadradas isoladamente, coloque as respostas com o respectivo sinal e depois faz a operação. E é isso, gente. Essa aula está no nosso livro didático.
Matemática Bianchini, entre as páginas 52 e 53. Espero que vocês tenham entendido. Concluindo aqui a nossa aula, hashtag fique em casa.